Se você está procurando uma história de vampiro para ler agora durante o Halloween, eu tenho a dica perfeita para você. Que tal conhecer a história de Alistair Chevalier? Alistair Chevalier foi uma grande surpresa para mim. Ele já foi escrito há um tempo e foi publicado até pela Fly. E foi escrito por um amigo meu, que é o Rodolfo, que você encontra nas redes sociais com o perfil da Estante de Tijolo. Eu gosto muito das indicações dele, principalmente porque ele lê muita literatura russa e também alguns livros de terror. E ele também escreveu esse livro de terror, só que até então eu nunca tinha ouvido falar. Fui descobrir durante a Bienal do Livro aqui do Rio de Janeiro. Veja só, né? Você é amigo da pessoa e às vezes você não sabe que a pessoa escreve um livro. E aí ele estava lá todo feliz porque ele tinha publicado o livro dele na versão impressa e eu conheci também no Kindle Unlimited. E agora eu estou participando, inclusive, da leitura coletiva desse livro. E hoje estou aqui para poder espalhar a palavra deste vampiro para você também. E se você também não conhecia, fica a dica para você conhecer e se entregar à história do Alistair. Alistair Chevalier tem uma narrativa muito parecida com Entrevista com o Vampiro, que, aliás, é um livro que eu também gosto muito. Foi por conta dele que eu entrei no mundo da literatura, né? Então, foi uma nostalgia bem grande encontrar uma narrativa parecida. No entanto, apesar deles serem parecidos, cada uma tem a sua própria personalidade. E aqui na história de Alistair Chevalier, a gente encontra uma narrativa que é ambientada entre os séculos XVIII e XIX. Então, passa por muitos períodos históricos importantes, acontecimentos marcantes do mundo, principalmente lá na Europa, entre França e Inglaterra. E aqui a gente conhece a história de alguns personagens que vão contando a sua história já desde antes deles serem transformados até depois que eles são, né, passam pela transformação. E a gente vai conhecendo a trajetória deles, a jornada deles de conhecimento. Foi uma coisa que saiu muito da caixinha, porque apesar de eu já ter lido Entrevista com o Vampiro há muito tempo, eu sabia que tinha essa narrativa um pouco mais melancólica, mais lenta, mais densa, mas fazia muito tempo que eu não encontrava uma narrativa assim, e foi uma grande surpresa encontrar uma narrativa nacional que fosse exatamente desse jeito. Então a gente conhece uma história que ela é de terror, mas ao mesmo tempo ela não é aquele terror macabro que fica pingando sangue, nem nada. Eu acho que se for parar para prestar atenção nessa história, eu acho que conta mais a história sobre a jornada de amadurecimento e o quanto que essa imortalidade pode representar para algumas pessoas. Porque enquanto histórias de vampiro retratam isso como se fosse o vampiro aquele super sedutor, que quer sempre ir atrás da próxima vítima, ele gosta disso, porque ele é um monstro e ele é assim, ele é charmoso. Agora imagina como você ficaria se você não gostasse de ser imortal, se você estivesse já pagando o preço por isso e sendo uma pessoa feliz, sabe? Ou talvez depressiva, ou talvez fizesse aquilo e se sentisse, se julgasse ele mesmo sendo um monstro, ele não gostasse daquilo, mas ao mesmo tempo ele não pode fugir daquilo, sabe? É exatamente isso que a gente encontra aqui nessa narrativa, e não só com o Alistair, mas com vários outros personagens também. Então, se você tem medo de ler livros de vampiros por achar que você vai ter pesadelos, porque as cenas são muito gráficas, eu acho que esse livro, inclusive, é uma boa porta de entrada para você conhecer o mundo, né, dos vampiros, porque não tem nada disso. É um livro que, apesar dele ter esse tema mais sombrio, ele não é sombrio, pelo contrário, ele é melancólico, ele é um livro bem deprê, mas que ao mesmo tempo eu não consegui largar. Isso porque a narrativa, ela é muito imersiva. Ela não é aquela narrativa super fluida, super rápida, cheia de reviravoltas, pelo contrário, como eu já falei, ela é bem lenta, ela é bem devagar. O autor, ele esmiuça as coisas com uma forma assim bem detalhada, ele não tem medo de falar das cenas, de colocar muita poesia, inclusive, na narrativa, porque eu acho que o Alistair ele já tá também há tanto tempo no mundo que ele acaba vendo as coisas de uma veia um pouco mais poética, ainda que seja uma poesia melancólica. E é muito interessante a gente acompanhar isso e pensar um pouco pelo ponto de vista dele. Porque será que ele quis, de fato, ser transformado no vampiro? Será que ele gosta disso? Será que ele vê nisso um glamour? Então a gente começa a se perguntar, junto com ele, quanto que isso pode ser bom e o quanto que isso pode ser ruim. E será que ele ia gostar de ter uma vida mortal, que era o que ele tinha antes? É uma coisa que eu achei muito curiosa. Não apenas isso, mas também muitas outras coisas sobre vampiros que eu achei curioso ele ter saído da caixa. Porque tem algumas coisas que já são meio que consenso. Ah, vampiro tem problema com estaca, vampiro tem problema com alho, vampiro não pode chegar perto de água benta. Será que ele pode mesmo? Será que não pode? Eu gostei muito de como o autor brinca com essas coisas, né? Com essas lendas, até que ponto essas lendas são verdadeiras. E a gente conhece bem isso quando a gente começa a acompanhar a história do Alistair mais de perto. Já depois que ele está transformado em vampiro e que ele começa a perceber
o mundo de uma forma diferente, porque já que estamos aqui, já que eu estou vendo o mundo de uma forma diferente, vamos ver o que eu posso fazer. E é aqui que, inclusive, a história começa a ganhar um sentido e eu comecei a entender o real objetivo do autor. São muitas perguntas que se passam na cabeça do Alistair que, de fato, fazem sentido do ponto de vista dele, porque ele está realmente se sentindo sozinho, ele é a única pessoa que está ali que bebe sangue. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou só sair por aí toda noite, vou fazer uma nova vítima, e daí? Eu sou o quê? Eu sou um monstro? Eu sou... E ele tá tentando buscar o lugar dele no mundo. Se a gente, enquanto mortal, já tem as nossas dúvidas, nossos questionamentos, imagine ele com a vida eterna pela frente, né? E eu comecei a gostar mais do Alistair durante esse período, porque enquanto ele estava se descobrindo, eu percebi que era como se ele fosse um adolescente, cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, e às vezes até a gente mesmo, depois de adulto, já depois dos 40, 50 anos ainda tem questionamento. Então, encontrar isso fez com que eu me identificasse mais com o personagem e fez com que eu torcesse por ele. Sabe, que ele encontrasse seu lugar no mundo, que ele tivesse uma trajetória mais conhecimento, de amadurecimento, de sabedoria, até porque, se for parar pra pensar, ele tem todo o tempo do mundo para isso. Agora, uma coisa também que eu achei muito curiosa é que esse é o primeiro volume. Então tem muitas pontas soltas que vão ficando pelo caminho, exatamente para amarrar lá na continuação que o autor está escrevendo, que em breve vai sair também pela editora para a gente poder conhecer. E começam a acontecer algumas reviravoltas, precisando de muitas respostas. Agora, talvez você se sinta incomodado, assim como eu senti também, é que pelo fato da narrativa ser muito lenta, e eu já estar numa vibe que eu gosto muito de narrativas mais rápidas, mais fluidas, com mais obstáculos pro personagem ir atrás, e ele tá sempre com um problema e ele tá precisando resolver e vem com algum obstáculo. Aqui você não vai encontrar muito isso, então você pode ter a sensação de que a narrativa fica parada em certos momentos. É um verdadeiro tijolinho, tem umas 400 e poucas páginas, então é página pra caramba, uma quantidade considerável, e você fica às vezes vendo vários nadas acontecendo, várias cenas tristes e até repetitivas, fica essa sensação. Então pode ser que você dê uma cansada no meio do caminho, mas conforme você continua lendo, você percebe que mesmo sendo cansativo, você não quer parar, porque você quer saber como é que são os outros dias dele, você quer saber quais são os outros questionamentos do personagem, você quer saber qual vai ser a nova descoberta que ele vai fazer. Então, ao mesmo tempo que ele não é perfeito, ele é um livro que ele é bom, e eu gostei muito, e fiquei me questionando também sobre muitas coisas, não sobre questão de imortalidade, mas sobre questão de solidão mesmo. O que te faz ser uma pessoa feliz? É o que o Alistair se pergunta o tempo todo. O que é o amor? Ele se pergunta tantas coisas que eu também me vi me perguntando, sabe? Me vi filosofando. Então, isso é um ponto positivo na leitura também. Então, mesmo não sendo uma narrativa totalmente perfeita, eu ainda dei 4 estrelas para a leitura, porque é uma leitura boa, apesar dos pesares. E fica a indicação se você gosta de livros que tem essa narrativa mais lenta, mais melancólica. E também já fica de olho que vai ter a continuação dele. Essa foi a resenha de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita e me deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de leitura, ou se vocês preferem aquele vampiro mais sombrio, mais sedutor. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Aproveita e já dá uma olhada aqui na tela final, que pode ter algum outro vídeo que possa vir a interessar você também. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!